Vamos agora estar falando sobre o verb to have e o verb to do, que são verbos extremamente comuns na língua inglesa, mas de forma mais precisa estaremos falando sobre eles no seu formato auxiliar, ou seja, quando eles são utilizados com outro verbo, o verbo principal de uma frase, para expressar uma ideia. Uma ideia que não é exatamente a ideia que o have e o do expressam, mas sim a ideia que o do e o have, em conjunto com o verbo principal da sentença, expressam. Tudo bem? Então, vamos lá. Usamos verbos auxiliares para formar perguntas, frases negativas, tempos compostos como present perfect ou present continuous, ou a voz passiva. Eles são usados junto com um verbo principal, e este é o ponto importante, verbo principal em conjunto com ele, para fornecer estrutura gramatical para a sentença e significado adicional para a frase. Embora existam 23 verbos auxiliares em inglês, que incluem também os verbos modais, que veremos em outro vídeo, os verbos auxiliares básicos são to be, to do e to have. Então, temos aqui como foco da aula de hoje o to do e o to have. Os verbos to do e to have podem ser usados como verbos auxiliares ou principais na sentença. Então, vejamos aqui a utilização do verbo to do em ambos os casos. My sister does her own taxes. Ou seja, a minha irmã faz o cálculo dos seus impostos ela mesma, não é? Aqui você então está tendo o verbo does sendo utilizado na forma principal, ou seja, does nada mais nada menos é do que do na terceira pessoa, e ele é o verbo principal da sentença. Você de fato está falando da ideia de execução de algo, verbo principal. Agora você tem essa sentença, do you believe in ghosts? Você acredita em fantasmas? Aqui o do está sendo utilizado como verbo auxiliar, porque o verbo principal da sentença não é mais do, mas sim believe, ou seja, acreditar. Agora, se você não tivesse o do aqui na sentença, você não conseguiria expressar exatamente essa pergunta no presente simples. Então, ajuda a formar uma pergunta no simple present, este do que você tem nessa sentença. Ele sozinho não significa nada, mas ele, nessa sequência que ele está sendo utilizado em relação às outras palavras, em conjunto com o verbo principal da sentença, que é o believe, definitivamente é utilizado e é importante. Então, agora temos aqui o verb to have sendo utilizado tanto para um contexto de verbo principal quanto para um contexto de verbo auxiliar. Então vejamos aqui. Anne has a well-paying job. Anne tem um trabalho que paga bem. Então você tem o has aqui sendo o verbo principal da frase, o verbo to have no simple present, ou seja, a ideia de literalmente possuir. Neste caso, possuir um trabalho que paga bem. Agora veja essa outra sentença. Anne has got a well-paying job. Aqui, por mais que também a ideia de posse esteja sendo expressada, esta é uma forma mais britânica de expressar a mesma ideia. E o verb have aqui é utilizado como um verbo auxiliar, porque o verbo principal agora não é mais o has, mas o got. O verbo to have é usado no present perfect como um verbo auxiliar. Este formato é mais comum no inglês britânico. Então, definitivamente você vai ver, provavelmente um norte-americano, incluindo um canadense, por exemplo, dizendo Anne has a well-paying job, e um britânico Anne has a good, mais uma vez, Anne has got a well-paying job, ou seja, você tem o has indicando a ideia de posse e o has got também, mas enquanto que na forma norte-americana o has tem o seu formato tendo ele como o verbo principal da sentença, o has na forma britânica, já que o verbo principal da sentença passa a ser got, é um verbo auxiliar. Tudo bem? Perfeito. Então, vejamos. Os verbos to do e to have são irregulares. Ou seja, você tem a forma infinitiva, que são do e have, mas no presente eles se tornam do e does, ou have ou has. No passado, did ou had. No gerúndio, doing e having. E no passado, particípio, done e had. É muito importante compreendermos que quando estamos falando de verbos no seu formato irregular, é nada mais nada menos do que verbos que não necessariamente seguem um regulamento como outros. Todos os outros verbos, ou pelo menos a grande maioria dos outros verbos, fora o to do, ou to be, ou to have, existem vários outros que também são irregulares, mas a enorme maioria deles são regulares. Os verbos regulares são verbos que seguem um regulamento. Você consegue prever como eles são devidamente conjugados, independente de qual seja
o tempo verbal que você os queira conjugar, mesmo se você, inclusive, nunca tenha visto esse verbo antes. Somente através do conhecimento de que ele é regular, você já sabe o que fazer com ele. Porque tem um regulamento que pré-define como as coisas ocorrem, portanto, você o utiliza para este verbo. Agora, verbos irregulares não seguem este regulamento. Eles são de uma determinada forma no presente e de uma outra forma no passado, ou no passado particípio, por exemplo. E por que você tem verbos irregulares? Verbos irregulares frequentemente são justificados, não é? Como verbos que, na realidade, se fossem verbos utilizados seguindo o formato regular, ou eles teriam um som muito estranho, ou eles seriam confundidos com outros verbos que na prática são regulares, ou até mesmo outras palavras que não têm nada a ver com o verbo, e por consequência foi preferido dar uma forma própria, única, não regular para ele. Tudo bem? Perfeito. Continuando, portanto, aqui a nossa análise. E agora, de forma mais precisa, vamos ter o verb to do e o verb to have sendo aqui indicados como quais são os contextos em que são aplicados. Então, vejamos. Você pode utilizar os verbos auxiliares to do e to have quando você não quer repetir algo na sentença. Ou seja, everyone likes going to the movies, but I don't. Você então tem o I don't aqui sendo utilizado para evitar a repetição da sentença I don't like going to the movies, porque a pessoa já sabe que você está falando do ato de ir ao cinema, então é desnecessário você expressá-lo novamente. O outro contexto no qual você utiliza os verbos auxiliares to do e to have são negar algo ou dizer que não é verdade. Então você tem aqui, have you ever been abroad? Você já esteve no exterior? E a resposta é no, I haven't, por exemplo. Haven't, resposta curta e grossa, sendo uma resposta que é respectiva aqui ao have you ever been abroad. Se você não utilizasse, você simplesmente diria no, I haven't been abroad. E definitivamente, mais uma vez, repetição desnecessária. E igualmente, considerando que você não quer ter repetição, você, para negar algo ou dizer que não é verdade, simplesmente pode utilizar a forma aqui do verbo to have na forma auxiliar, no formato negativo para esta sentença. O outro contexto em que utilizamos o verb to have e o verb to do, quando estamos falando de auxiliares, é para mostrar que você tem interesse em algo que alguém disse. Ou para mostrar surpresas. Então, por exemplo, they have been married for 50 years. E aí você diz, have they? That's unbelievable. Ou seja, de fato, não é algo crível, não é? Unbelievable. Então, assim, no final das contas, você tem o have, mais precisamente utilizado de uma forma interrogativa, mas com o objetivo na prática de expressar surpresas, sendo devidamente aqui expressado. Agora, com isto dito, temos o to do ou to have sendo utilizados como verbos auxiliares na sentença quando você tem o so na frase, no sentido de concordar, ou o neither ou nor quando você está discordando. Então, nestes casos, o auxiliar ou o verbo auxiliar vem antes do sujeito. É muito importante prestarmos atenção nisso. Se você vai utilizar estes formatos, primeiro vem o verbo auxiliar e depois o sujeito. Então você tem essa sentença, she has helped me a lot, so have I. Ou seja, eu também lhe ajudei. Então você tem primeiro o verbo auxiliar, que no caso aqui é o have, e depois o sujeito I. Depois temos aqui outra sentença, I don't want to go to work, neither do I. Não é? Ou seja, eu não quero ir para o trabalho. Nem eu. É o mesmo de você dizer, I don't want to go to work either. Não é? E assim, no final das contas, você, de uma forma mais rebuscada, faz a ideia de discordar ou corroborar com o discordar. Porque aqui na prática você não está discordando da pessoa por ela não querer ir para o trabalho. Mas você está concordando com o discordar. Não é? Porque ela discorda que tem que ir para o trabalho, ou ao menos que tem que querer ir ao trabalho. Portanto, você, neste processo de concordar com ou discordar dela de querer ir ao trabalho, você pode utilizar o neither. Tudo bem? São formas mais rebuscadas de se expressar que definitivamente não são necessárias, não são pré-condições, mas definitivamente podem ser utilizadas também. Ok? Perfeito.
Com isso dito, então, podemos dizer que aqui finalizamos a revisão do verbo to have e do verbo to do como verbos auxiliares. Obrigado.